Destaque a última pesquisa do Ibope. Está conosco a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavalari, mais uma vez gentilmente atendendo a Jovem Pan. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Bom, nós temos aqui, inclusive, para quem nos acompanha por imagens na internet, uma arte falando sobre a corrida presidencial. Jair Bolsonaro em primeiro com 32%, Fernando Haddad com 23%, Ciro Gomes 10%, Geraldo Alckmin 7% e ainda na tela aparecendo Marina Silva com 4%. Márcia, a gente se falava no começo da semana e você dava a seguinte resposta, que 1/3 dos eleitores ainda não tinha definido o voto. Esse cenário continua o mesmo? Continua. Na pesquisa de segunda-feira tínhamos 33% que não declaravam voto em candidatos na pergunta espontânea e nessa pesquisa de agora 31%. Houve apenas uma oscilação de 2 pontos no número de pessoas que não declaram nenhum candidato ainda. Márcia, bom dia. Marco Antônio Vila, Márcia. Bom dia, Vila. Com esse resultado aqui da pesquisa Ibope, teremos segundo turno, né? Sim, essa pesquisa ela aponta para essa realização de segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, uma vez que da pesquisa de segunda para essa não houve nenhuma movimentação significativa entre os candidatos. E nesse caso, pela simulação do segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, de acordo com a pesquisa do Ibope, Haddad teria 43, Bolsonaro 41, ou seja, empate técnico, né? Sim, na pesquisa de segunda eles estavam literalmente empatados. Sim. Agora, com as movimentações que ocorreram aí dentro da margem de erro amostral, sim, mostra também que nessa simulação há um empate técnico entre os dois candidatos numa simulação de segundo turno. Sim, só por um esclarecimento para quem nos assiste e nos ouve, Márcia, todas as pesquisas, o número de domicílios é o mesmo? Não, a gente foi aumentando, né, a amostra. Nas primeiras pesquisas foram 2.002 entrevistas, depois passamos para 2.506 e agora nessa rodada estamos com 3.010 entrevistas. Na de segunda-feira também foram 3.010 pessoas entrevistadas em todo o país. E na próxima vai manter esse número? Sim, na próxima, na de sábado, também teremos uma amostra de 3.010 eleitores. Para efeito de comparação, Márcia, sempre explicando, acho que essas questões metodológicas são importantes, né? Quando amplia a abrangência de entrevistados, se mantém o mesmo critério em relação à renda, escolaridade, etc, etc? Sim, porque o objetivo sempre é representar o perfil do eleitor como um todo. Então, as proporções de gênero, idade, escolaridade, distribuição nas regiões do país, independentemente do número de entrevistas que está sendo utilizado na pesquisa, essa proporção se mantém. Ô Márcia, o debate de hoje tem alguma interferência para o eleitor que está indeciso ou não? Então, o debate de hoje é o último fato real da campanha eleitoral. Então, é um evento importante. Durante essa campanha nós medimos a fonte de informação que o eleitor leva em conta na hora da decisão final do voto, e debate aparece lá, os debates aparecem lá com 26% de pessoas dizendo que sim, o debate é importante para a tomada de decisão, para levar em conta. Então acho que como sendo o último fato da campanha, o último evento da campanha, ele ocupa um papel importante. A pesquisa que será divulgada no sábado será feita após o debate, então daí poderemos ver se ele teve algum efeito ou não na decisão de voto dos eleitores. Perfeito. E é interessante, eu estava vendo o detalhamento da pesquisa, porque como ela, quer dizer, no caso das mulheres, Bolsonaro vence de 26 a 22 tal, no primeiro turno. No caso dos homens, é uma enorme distância, 39 a 24 pró-Bolsonaro, né? É curioso porque parece que há, não sei se estou correto, uma tendência do aumento do voto feminino, porque o Bolsonaro com 18, passou para 24, agora para 26, né? Isso, desde o começo da campanha e das primeiras pesquisas que nós divulgamos lá, começando em agosto, na pesquisa de agosto, 13% das mulheres declaravam voto em Bolsonaro e hoje temos o dobro, 26%. Então, ao longo aí da campanha, ele foi conquistando mais mulheres em relação à candidatura dele. Então, apesar da diferença grande entre homens e mulheres, as mulheres sim
cresceram aí ao longo da campanha a sua intenção de voto em Jair Bolsonaro. Ô Márcia, antes de a gente falar sobre a corrida ao governo de São Paulo, a Denise Campos de Toledo tem uma pergunta. Denise. Márcia, pela evolução das pesquisas, dá para se constatar o pouco peso que a campanha em rádio e televisão teve neste ano em relação à internet? Houve alguma mudança mais significativa? E aí eu já coloco uma outra questão. Tendo o segundo turno apenas com 2 participantes e tempos iguais, isso poderá fazer alguma diferença maior? Então, essa campanha nós vimos uma participação maior e uma força maior de redes sociais e a internet, né, nessa eleição. E também a questão da televisão, ela é importante, mas a gente vê nessa eleição que ela perde um pouco de força, né? O candidato Geraldo Alckmin é o que tinha mais tempo de TV e não conseguiu avançar muito aí nas intenções de voto. Enquanto que Jair Bolsonaro tinha pouquíssimo tempo de TV, teve uma atuação muito maior em redes sociais, em internet, e desde o início começou já com uma intenção de voto mais forte, né? Com relação ao segundo turno, é importante esclarecer que o segundo turno é uma nova eleição. Então, essas simulações que nós testamos agora no primeiro turno, são simulações importantes para entender o processo, mas mede muito mais forças ali entre os 2 candidatos do que uma situação real de segundo turno. O próprio resultado oficial do primeiro turno e a nova composição de forças políticas em torno dos candidatos que passam para o segundo turno exerce um efeito ali, tem um impacto ali na decisão de voto do eleitor. Então ele se reposiciona e é uma nova eleição. Então não podemos pegar as simulações de segundo turno que são feitas no primeiro turno e considerar que isso é uma projeção do que de fato ocorrerá no segundo turno. Ô Márcia, aí numa última análise falando sobre o Ibope aqui em São Paulo, João Dória 24%, Paulo Scaff 21%, Márcio França 14% e Luiz Marinho com 8%. Quem está na internet com a gente vê também uma arte que a nossa equipe preparou, falando sobre a corrida ao governo de São Paulo. Quer perguntar, professor? Márcia, nesse caso, apesar do grande que chama a atenção o crescimento do Márcio França ao longo das pesquisas Ibope, né? Agora com 14%, mas é possível cravar que o segundo turno é João Dória e Paulo Scaff? Olha, essa probabilidade é uma probabilidade maior de acontecer isso, mas tem um elemento aí na pesquisa de São Paulo que me chamou a atenção, que é nessa altura, na última semana, ter aumentado o número de indecisos em relação à pesquisa anterior. Então isso significa que pode ter alguma movimentação aí de última hora, uma vez que aumentou o número de indecisos, teve oscilações de todos os candidatos, Márcio França crescendo, Paulo Scaff diminuindo 3 pontos e agora, desde o início, a situação mostra um empate entre Dória e Scaff, né? Ora um na frente, ora outro na frente, ora literalmente empatados. Então mostra uma situação de disputa, mas o fato de ter aumentado aí o número 11% de indecisos na pergunta estimulada, temos que ficar atentos, porque essa pesquisa também foi feita antes do último debate, ela não pegou nenhum efeito do debate, e com esse aumento de indecisos pode ser que ocorra aí algumas movimentações. Não sei se será suficiente para mudar o quadro, e com isso hoje a probabilidade maior de ter um segundo turno sim entre Scaff e Dória, mas temos que ficar atentos. Perfeito. E quando que é a última pesquisa, Márcia? Antes? Será divulgada no sábado. No sábado. Perfeito. Está conosco aqui a Márcia Cavallari, CEO do Ibope Inteligência. Mais uma vez, Márcia, muito obrigado pela sua entrevista, pela gentileza. A gente volta a se falar antes do primeiro turno. Obrigado. Muito obrigada, foi um prazer.